Ela saía do trabalho todo dia carregando caixas de papelão vazias. Os colegas riam, chamavam de louca, até que um empresário resolveu segui-la. E quando descobriu a verdade, o mundo parou para chorar. Larissa dobrou a última caixa de papelão com cuidado, como se estivesse manuseando algo sagrado. As mãos calejadas tremiam um pouco, não de cansaço, mas de algo que ninguém ali conseguiria entender. 6 horas da tarde, fim de expediente na distribuidora central. E ela estava fazendo exatamente o que fazia todo santo dia há 3 anos, empilhando caixas vazias que iriam direto para o lixo. Lá vem a maluca das caixas! A voz de Patrícia cortou o depósito como uma navalha. 3 funcionários viraram a cabeça imediatamente. Aposto que ela mora num barraco feito de papelão. As risadas explodiram. Larissa não levantou os olhos. Continuou dobrando uma por uma com aquela delicadeza estranha que deixava todo mundo ainda mais curioso. Cada vinco perfeito, cada dobra exata, como se aquelas caixas velhas, sujas de poeira e com manchas de óleo, fossem tesouros escondidos que só ela conseguia enxergar. «Ô Larissa!» André gritou do outro lado do galpão provocando. «Vai construir uma mansão de papelão ou vai vender para comprar comida?» Mas risadas, sempre tinha risadas. Larissa respirou fundo, apertou os lábios e continuou o trabalho. 43 anos nas costas, cabelo preso num coque simples, uniforme azul desbotado de tanto lavar e aquele jeito quieto de quem aprendeu a engolir humilhação no café da manhã. Ela não era feia nem bonita, era invisível. O tipo de pessoa que a sociedade olha e esquece no segundo seguinte, até começar a levar as caixas para casa. Aí todo mundo reparou. Gente, vocês acreditam que ela pediu para o supervisor autorização para levar lixo embora? Patrícia continuou, agora falando alto de propósito. Quem pede autorização para pegar lixo, isso é doença mental. Só pode. Larissa mordeu o lábio inferior com força. Sentiu o gosto de sangue. Mas não ia chorar. Não aqui. Não na frente deles. «Deixa a mulher em paz, gente», Roberto murmurou sem convicção, mas ninguém deu atenção. A verdade é que ninguém entendia. Como poderiam? Aquelas pessoas viviam num mundo onde papelão era lixo, onde as coisas tinham valor, só se custavam dinheiro, onde gente como Larissa era apenas parte da paisagem, tipo poste de luz ou lata de lixo. Foi quando Denise entrou no depósito. A supervisora tinha aquele tipo de presença que fazia o ar ficar mais pesado. 30 e poucos anos, cabelo escovado, maquiagem impecável mesmo depois de 8 horas de trabalho e um sorriso que nunca chegava nos olhos. Ela comandava aquele setor como general de guerra e todo mundo sabia. Denise não gostava de Larissa. Nunca gostou. «Meu Deus do céu!» Denise falou alto, parando na frente da pilha de caixas que Larissa tinha separado. «Isso aqui virou ferro velho agora? Que situação é essa?» Silêncio mortal. Larissa levantou os olhos devagar. «Boa tarde, Denise. São só as caixas que iam para o lixo. O seu Marcos do almoxarifado já autorizou eu levar. Igual sempre.» «Igual sempre», Denise repetiu, arrastando as palavras com desprezo. «Larissa, querida, você não acha estranho sair daqui todo dia parecendo catadora de papelão? Isso dá uma imagem péssima para a empresa. Imagem péssima é o salário que a gente ganha.» Roberto murmurou baixinho, mas Denise fingiu não ouvir. «Eu só queria entender.» A supervisora continuou cruzando os braços. «Para que raios você quer essas caixas velhas? Vai montar uma quitanda? Vai vender na feira? Ou você realmente mora dentro delas?» A risada que explodiu foi cruel. Patrícia quase engasgou de tanto rir. Marcos bateu palma. Até Roberto, que tinha defendido Larissa segundos atrás, soltou uma risadinha nervosa. Larissa sentiu o peito apertar. As mãos tremeram mais, mas a voz saiu firme, controlada, quase assustadoramente calma. «Eu faço artesanato.» Silêncio. Depois, gargalhada geral.
Artesanato, Denise repetiu, levando a mão na testa com teatralidade. Gente, a Larissa faz artesanato com caixa de papelão. Que chique! Aposto que vende na galeria de arte moderna, né? Deve fazer porta-retrato para vender no sinal. Patrícia completou entre risos. Ou casinha de cachorro, André emendou. Larissa apertou os punhos, sentiu as unhas cravando na palma da mão. Respirou fundo 3 vezes, igual a psicóloga do posto de saúde tinha ensinado anos atrás. Não vendo nada. Eu dou de presente. Dá de presente? Denise arregalou os olhos em falsa surpresa. Para quem? Para os mendigos da praça? Para os cachorros de rua? Para as crianças da minha comunidade. Dessa vez, o silêncio foi diferente, mais pesado, porque tinha algo na voz de Larissa que fez até Denise parar de rir por um segundo. Crianças. A supervisora repetiu devagar, recuperando o tom de escárnio. Você faz brinquedinhos de papelão para crianças pobres? Que tocante. E elas realmente brincam com isso ou jogam fora no primeiro dia? Larissa engoliu seco. Pensou em Melissa, a garotinha de 6 anos que morava 3 casas para baixo. Lembrou do sorriso dela quando recebeu a boneca de papelão pintada à mão. Lembrou dela dormindo, abraçada com aquela boneca por semanas. Elas amam. Larissa respondeu baixinho. Algumas crianças nunca tiveram um brinquedo na vida, então sim, elas amam. Por um momento, algo passou pelo rosto de Denise. Talvez desconforto, talvez vergonha. Mas durou menos de um segundo. Olha, Larissa, a supervisora suspirou. Eu entendo que você tem bom coração, tá? Mas isso aqui é um ambiente profissional. Você saindo daqui todo dia carregada de caixa velha como se fosse moradora de rua não passa uma boa impressão. Os clientes veem, os fornecedores veem, entende? Eu levo sempre depois do expediente. Larissa tentou argumentar. Ninguém me vê. Todo mundo te vê, Patrícia interrompeu. A gente ri de você todo dia. A frase caiu como bomba. Larissa piscou várias vezes. Sentiu algo queimar nos olhos. Não ia chorar. Não ia dar esse gostinho para eles. Tá bom, ela disse por fim, com a voz falhando. Desculpa se causei constrangimento. Vou levar menos caixas. Ou nenhuma, Denise sugeriu com falsa simpatia. Seria melhor para todo mundo. Foi nesse momento que a porta do depósito se abriu. Rodrigo Almeida entrou com aquela presença que homens ricos têm naturalmente. Terno cinza impecável, sapato italiano brilhando, cabelo grisalho penteado com perfeição. 50 e poucos anos, bem-sucedido, dono de uma rede de supermercados que tinha acabado de fechar parceria milionária com a distribuidora central. Ele tinha vindo apenas dar uma olhada nas instalações antes de assinar os contratos finais. Mas parou porque viu aquela cena. Uma mulher de uniforme azul, cercada por colegas rindo, uma supervisora destilando veneno disfarçado de profissionalismo e um silêncio doloroso que gritava mais alto que qualquer palavra. Com licença, Rodrigo disse com voz firme, chamando atenção. Está tudo bem aqui? Denise virou num pulo, transformando o rosto instantaneamente. Sorriso profissional, postura ereta, voz doce. Senhor Rodrigo, que prazer. Tudo ótimo, apenas um mal-entendido entre funcionários. Nada demais. Rodrigo não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Larissa, mais especificamente nas caixas de papelão que ela segurava, como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. Essas caixas vão para o lixo? Ele perguntou diretamente para Larissa. Ela hesitou. Olhou para Denise, olhou para os colegas, todos em silêncio mortal. Sim, senhor. Iam. E a senhora leva elas para casa? Sim, senhor. Para quê? A pergunta ficou flutuando no ar. Denise abriu a boca para responder por Larissa, mas Rodrigo levantou a mão cortando. Deixa ela responder. Larissa respirou fundo. Sentiu todas as pessoas olhando. Sentiu o julgamento, a curiosidade mórbida, a expectativa pelo vexame.
Mas pensou nas crianças, pensou em Melissa, pensou em Isabela, sua filha que se foi, e na promessa que fez no cemitério. Eu transformo elas em brinquedos, Larissa disse, voz embargada, e dou para as crianças da minha comunidade, as que não têm nada. Silêncio absoluto. Rodrigo ficou parado, processando. Olhou para as caixas, olhou para Larissa, olhou para os funcionários rindo segundos atrás e agora mudos como pedras. Entendo, ele disse simplesmente. Virou as costas e saiu. Mas Larissa não viu o que ele fez depois de sair pela porta. Não viu Rodrigo parar no corredor, encostar na parede e fechar os olhos com força. Não viu ele respirar fundo, apertando os punhos, enquanto algo dentro dele se quebrava e se reconstruía ao mesmo tempo. E definitivamente não viu quando ele pegou o celular, ligou para o motorista e disse: "Cancela meus compromissos de hoje. Preciso seguir alguém", porque Rodrigo Almeida tinha construído um império de supermercados em 20 anos, tinha fechado negócios de milhões. Tinha jantado com políticos, celebridades, empresários poderosos, mas nunca, em toda a sua vida, tinha visto alguém segurar lixo como se fosse ouro, e isso o incomodou profundamente. Então ele esperou Larissa sair do trabalho às 7 da noite, esperou ela empilhar 9 caixas de papelão dobradas, esperou ela caminhar até o ponto de ônibus, curvada pelo peso, suando no calor, mas sorrindo sozinha. E quando o ônibus partiu, Rodrigo entrou no carro dele e começou a seguir, porque às vezes a gente precisa ver com os próprios olhos para acreditar que ainda existe gente boa no mundo, e ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O ônibus chacoalhou pela Avenida das Palmeiras, enquanto Larissa segurava as 9 caixas de papelão dobradas contra o peito. Estava lotado, como sempre naquele horário. Gente voltando do trabalho, cansada, suada, com aquele olhar vazio de quem repete a mesma rotina há anos. Ela conseguiu um cantinho perto da janela, encostou a cabeça no vidro sujo e fechou os olhos por um instante. Não percebeu o carro preto que seguia 3 veículos atrás. Rodrigo Almeida dirigia pessoalmente, coisa que não fazia há anos. Normalmente tinha motorista para tudo, mas hoje era diferente. Hoje ele precisava entender, precisava descobrir o que diabos uma mulher humilde fazia com caixas velhas que valia a pena ser humilhada publicamente. O ônibus parou no Jardim Esperança, bairro que Rodrigo nunca tinha colocado os pés na vida. Ruas estreitas, casas simples grudadas umas nas outras, muros baixos, cachorros soltos, crianças brincando na calçada mesmo com o sol já se pondo. Era outro mundo. Um mundo que ele fingia não existir sempre que passava de carro pela avenida principal. Larissa desceu, segurando as caixas com dificuldade. Rodrigo estacionou 2 quadras atrás, desligou o motor e simplesmente observou. Ela começou a andar, devagar. As caixas eram leves, mas volumosas. Larissa precisava parar a cada esquina para ajustar o peso nos braços. O suor escorria pela testa dela. O uniforme azul estava encharcado nas costas, mas ela não largava aquelas caixas, nem por um segundo. Rodrigo desceu do carro, trancou e começou a seguir a pé, mantendo distância. 3 quadras depois, Larissa virou numa rua sem asfalto. Poeira subindo a cada passo. Casas ainda mais simples, mas todas com um detalhe que chamou a atenção de Rodrigo. Limpas. Pobres, mas dignas. Vasos de flores improvisados em latas de tinta, muros pintados à mão com cores vivas, varais cheios de roupa balançando no vento. Era pobreza, mas era pobreza com alma. Larissa parou na frente de uma casa pequena, pintada de amarelo claro, com uma janela só na frente e um portãozinho de madeira torto. Ela empurrou o portão com o quadril, entrou no quintalzinho minúsculo e a porta da casa se abriu antes mesmo dela bater. Tia Larissa! 5 crianças saíram correndo da casa da vizinha, atravessando o quintal, pulando o muro baixo, todas gritando ao mesmo tempo.
Meninos e meninas entre 5 e 10 anos, pés descalços, roupas remendadas, mas com sorrisos que iluminavam a rua inteira. Rodrigo parou atrás de um poste e observou. Larissa largou as caixas com cuidado no chão, abriu os braços e foi engolfada por 5 crianças, abraçando ela ao mesmo tempo. Risos, gritinhos, perguntas todas de uma vez. Tia, você trouxe as caixas? Vai fazer o que hoje? Pode fazer uma boneca para mim? Eu quero um caminhão igual o do João. Larissa ria. Uma risada limpa, verdadeira, tão diferente do sorriso triste que ela tinha no trabalho. Calma, calma! Deixa eu entrar primeiro, gente! Ela pegou as caixas de novo e entrou na casinha. As crianças seguiram atrás, feito patinhos. Rodrigo se aproximou discretamente, ficando do lado de fora, escondido atrás do muro da casa vizinha. Pela janela entreaberta, ele conseguia ver, e o que viu fez algo apertar no peito dele. A casa era minúscula. Sala e cozinha no mesmo cômodo. Um sofá velho, mas limpo, coberto com uma manta de crochê. Mesa pequena de madeira com 3 cadeiras desemparelhadas. Fogão antigo, geladeira barulhenta, pia com torneira pingando. Nas paredes, porta-retratos com fotos desbotadas. E num cantinho, um altar improvisado com vela, terço e a foto de uma menina. Uma menina de uns 8 anos, sorrindo, segurando um pirulito. Rodrigo soube na hora. Isabela. A filha que Larissa tinha perdido. Larissa colocou as caixas na mesa, pegou uma tesoura velha, fita crepe amarelada, cola branca, canetinhas gastas e alguns retalhos de tecido. As crianças sentaram no chão, em círculo, esperando em silêncio respeitoso. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um aviãozinho, Larissa anunciou pegando uma das caixas. Mas não é aviãozinho qualquer não, é aviãozinho que voa de verdade. Voa mesmo, tia! Voa! Amanhã a gente testa na rua! Os olhinhos brilharam. Rodrigo encostou mais perto da janela, praticamente colado no muro. Precisava ouvir, precisava entender. Larissa começou a cortar o papelão com uma habilidade impressionante. Mãos rápidas, precisas, transformando aquela caixa velha em asas, corpo, cauda, cada corte perfeito, cada dobra exata. Ela explicava cada passo com paciência infinita, repetindo quando alguém não entendia, elogiando quando acertavam. Muito bom, Miguel. Você tá virando artista. Melissa, cuidado com a tesoura. Deixa eu cortar essa parte para você. João, seu aviãozinho tá ficando lindo, viu? Rodrigo sentiu um nó na garganta. Aquela mulher, humilhada no trabalho, cansada de um dia inteiro de limpeza, estava ali, na casa dela, ensinando crianças pobres a transformar lixo em sonho. De graça. Por amor. Tia Larissa, a menor, uma menina de uns 5 anos chamada Melissa, perguntou com aquela voz fina de criança: "Por que a senhora faz isso pra gente?" Larissa parou de cortar o papelão. As mãos tremeram levemente. Ela olhou para a foto de Isabela na parede, respirou fundo e respondeu com voz embargada: "Porque quando eu era pequena, minha mãe não tinha dinheiro para me dar brinquedo. E quando eu cresci e tive minha filha, eu também não tinha. Minha Isabela passou a vida inteira sem nunca ter uma boneca de verdade, um carrinho de verdade, nada. Eu prometi para ela. Prometi que ia fazer diferente para as outras crianças." Silêncio. As crianças olharam para a foto na parede. Algumas já sabiam da história. Outras estavam ouvindo pela primeira vez. "Sua filha foi pro céu, né, tia?" João perguntou baixinho. "Foi, meu filho. Mas ela tá olhando pra gente de lá, tenho certeza. E sabe o que ela tá vendo? Tá vendo vocês felizes, brincando, sorrindo, e isso deixa ela feliz também." Melissa se levantou, atravessou a roda de crianças e abraçou Larissa com força. "A gente te ama, tia." Larissa desabou, chorou. Abraçou aquela menininha como se fosse a filha que perdeu e chorou sem fazer barulho, só lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto cansado. Rodrigo, do lado de fora, tampou a boca com a mão. Estava chorando também. Um homem de 50 e poucos anos, dono de um império, que nunca chorou em reunião de negócios,
que nunca demonstrou fraqueza na frente de ninguém, estava ali, escondido atrás de um muro, chorando feito criança, porque tinha acabado de entender algo devastador. Ele tinha tudo: mansão, carros, dinheiro, poder, respeito. Mas nunca tinha feito ninguém sorrir do jeito que aquela mulher pobre fazia aquelas crianças sorrirem. Nunca tinha transformado lixo em alegria. Nunca tinha dado nada de verdade para ninguém. As crianças voltaram a fazer os aviõezinhos. Larissa enxugou as lágrimas, respirou fundo e continuou ensinando. Meia hora depois, cada criança tinha um aviãozinho colorido, pintado à mão, personalizado. "Amanhã a gente testa", Larissa anunciou. "Agora vai todo mundo para casa jantar antes que as mães de vocês fiquem bravas comigo." Risos, abraços. "Obrigada, tia." "Eu te amo, tia Larissa." "Até amanhã." As crianças saíram correndo, cada uma segurando seu aviãozinho como se fosse o maior tesouro do mundo. Rodrigo se escondeu completamente atrás do muro enquanto elas passavam. Esperou elas sumirem na esquina. Quando olhou de novo pela janela, viu Larissa sentada sozinha na mesa. Ela pegou a última caixa de papelão. Começou a fazer uma boneca, pequena, delicada, com retalhos de tecido formando um vestidinho azul. E enquanto fazia, conversava sozinha. "Oi, meu amor. Mamãe fez mais uma fornada hoje. 5 crianças felizes. Você viu de lá? O Miguel tá quase conseguindo fazer sozinho já. E a Melissa é igualzinha a você, sabia? Meiga, carinhosa, sempre abraçando todo mundo." Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem. Larissa estava fazendo aquela boneca para a filha que tinha morrido. "Hoje foi difícil no trabalho de novo." Ela continuou conversando com a foto. "A Denise me humilhou na frente de todo mundo. Mas tá tudo bem, eu aguento." "Aguentei coisa pior, né, minha filha? O importante é que eu tô cumprindo nossa promessa. Nenhuma criança dessa rua vai passar o que você passou. Juro pra você." Ela terminou a boneca, levantou e colocou com cuidado no altar improvisado ao lado da foto de Isabela. "Essa aqui é sua, meu amor. Guardei a caixa mais bonita só pra você." Beijou os dedos, tocou na foto e sussurrou: "Mamãe te ama, sempre vai amar." Rodrigo não aguentou mais. Virou as costas, se afastou dali, voltou para o carro com passos trôpegos. Entrou, fechou a porta e desmoronou. Chorou. Chorou como não chorava desde que era criança, porque tinha acabado de ver a coisa mais pura, mais bonita, mais devastadoramente humana que já tinha visto na vida inteira. Uma mãe que perdeu tudo, mas decidiu que outras crianças não perderiam nada. Rodrigo enxugou o rosto, ligou o carro e dirigiu para casa. Mas não conseguia parar de pensar. Não conseguia tirar da cabeça aquela imagem. Larissa, sozinha na casinha humilde, fazendo bonecas de papelão para a filha morta. E no dia seguinte, quando acordou na mansão dele, com o empregado servindo café na cama, com closet maior que a casa de Larissa inteira, Rodrigo Almeida tomou uma decisão. Ia mudar aquela história. Custasse o que custasse. Porque se tinha uma coisa que dinheiro podia fazer, uma coisa que poder podia alcançar, era dar para aquela mulher o que ela merecia: respeito, dignidade e um final feliz. Mas antes disso, ele precisava de provas. Precisava mostrar para o mundo quem Larissa realmente era. Então pegou o telefone e ligou para o melhor cinegrafista que conhecia. "Preciso que você grave algo para mim. Algo que vai fazer o Brasil inteiro chorar." Larissa acordou com o barulho do portão batendo. Levantou assustada, olhou para o relógio na parede. 5:30 da manhã. Ainda estava escuro lá fora. Quem seria àquela hora? Levantou da cama, colocou o chinelo velho e abriu a porta devagar. Não tinha ninguém, mas tinha uma caixa no chão. Uma caixa de papelão grande, lacrada com fita adesiva, sem remetente. Larissa olhou para a rua, vazia. Apenas o silêncio da madrugada e os cachorros latindo longe. Pegou a caixa, entrou, fechou a porta com tranca. Colocou a caixa na mesa da sala, respirou fundo e abriu. Congelou. Dentro tinha material de artesanato, mas não era qualquer material.
Era coisa cara, tintas acrílicas de marca boa, pincéis novos ainda na embalagem, papéis coloridos grossos, cola de qualidade profissional, tecidos bonitos, estampados, macios, fitas de cetim, tesouras novas e afiadas. Larissa cobriu a boca com as mãos. Lágrimas escorreram instantaneamente. Quem fez isso? Ela sussurrou sozinha na sala vazia. Quem? Procurou o bilhete. Nada. Procurou o nome. Nada. Apenas os materiais, organizados com cuidado, como se alguém soubesse exatamente do que ela precisava. Sentou na cadeira, abraçou uma das latas de tinta e chorou baixinho. Alguém sabia, alguém se importava. Mas quem? Do outro lado da cidade, Rodrigo Almeida tomava café da manhã sozinho na varanda da mansão. Ele tinha mandado o motorista entregar a caixa anonimamente. Não queria exposição, não queria que Larissa se sentisse devendo favor, apenas queria ajudar. Mas isso era só o começo, porque ele tinha outros planos, planos maiores. Enquanto isso, na distribuidora central, Denise chegou no escritório com um sorriso venenoso no rosto. Tinha dormido pouco, mas estava animada, porque finalmente tinha conseguido a munição perfeita contra Larissa. Patrícia tinha feito o trabalho sujo. No sábado anterior, tinha seguido Larissa discretamente até a comunidade. Tinha tirado fotos. Fotos de Larissa com as caixas. Fotos das crianças pobres. Fotos da casinha humilde. Fotos dos brinquedos de papelão. E Denise tinha planos para essas fotos. Abriu o grupo de WhatsApp da empresa. 230 funcionários. Postou a primeira foto. Larissa saindo do trabalho carregando caixas. Legenda: alguém esqueceu de avisar a Larissa que lixo se joga fora, não se leva para casa. 3 segundos depois começaram as reações. Risadas, comentários. Que catadora oficial! Ela deve vender na feira. Gente, ela mora de verdade numa casa de papelão? Denise postou a segunda foto. Larissa na comunidade, cercada de crianças pobres. Legenda: plot twist, ela distribui brinquedos de papelão para as crianças. Sério, papelão. Como se fosse presente, explosão no grupo. KKKKK, não acredito. Que vergonha alheia. Coitadas das crianças. Brinquedo de mendigo. Terceira foto, close de um aviãozinho de papelão. Legenda: ela acha que isso é brinquedo. Alguém chama o conselho tutelar? O grupo virou um caos. Gente compartilhando, gente fazendo memes, gente rindo sem parar. Ninguém parou para pensar, ninguém perguntou o contexto, ninguém se importou. Segunda-feira de manhã, Larissa entrou no trabalho e sentiu na pele. Olhares, sussurros, risadinhas abafadas. Todo mundo sabia. Ela passou pela recepção, a moça desviou o olhar. Passou pelo corredor, 3 funcionários pararam de conversar e ficaram em silêncio constrangedor. Entrou no vestiário para trocar de roupa e Patrícia estava lá, com aquele sorriso de quem acabou de ganhar na loteria. Bom dia, Larissa. Ou eu devo dizer, bom dia, rainha do papelão. Risada alta de outras 2 funcionárias que estavam ali. Larissa fingiu não ouvir. Abriu o armário, pegou o uniforme. Ah, não vai responder? Patrícia insistiu. Ué, mas você não gosta de fazer caridade? Então faz caridade com a gente aqui também. Faz um brinquedinho pra gente. Vai que melhora nosso dia. Mais risadas. Larissa fechou os olhos, respirou fundo 3 vezes, trocou de roupa em silêncio. Mas quando foi sair do vestiário, Patrícia bloqueou a porta. Larissa, sério agora? Você realmente acha que papelão velho é presente adequado para criança? Porque se for, eu tenho umas caixas velhas aqui que você pode levar. Lixo, né? Você adora. Larissa olhou diretamente nos olhos dela. Sai da frente. O quê? Vai me bater com uma caixa de papelão? Eu disse, sai da frente. Havia algo no tom de voz de Larissa que fez Patrícia dar um passo para o lado. Larissa saiu. Mas a humilhação estava só começando. Às 10 da manhã, foi chamada na sala do RH. Denise estava lá, junto com o gerente de recursos humanos, o senhor Gilberto, um homem sério de óculos e cara de poucos amigos.
Senta, Larissa. Gilberto apontou para a cadeira. Ela sentou, o coração disparado. Recebemos uma denúncia grave, ele começou, folheando papéis, sobre apropriação indevida de material da empresa. Larissa arregalou os olhos. Como assim? As caixas de papelão que você leva todo dia? Denise entrou na conversa com falsa preocupação. Tecnicamente, são patrimônio da empresa. Você não tem autorização formal para levar. Mas eu sempre pedi para o seu Martins do almoxarifado. Ele sempre deixou. Autorização verbal não conta, Gilberto disse secamente. Precisava ser por escrito, e não foi. Mas eram caixas que iam para o lixo. Isso é irrelevante, Denise cortou. A questão é, você levou o material da empresa sem autorização formal. Isso configura falta grave no regulamento interno. Larissa sentiu o chão desabar. Vocês estão falando sério? Completamente, Gilberto respondeu. Além disso, há relatos de que você usa essas caixas para atividades particulares fora do horário de trabalho, o que pode comprometer a imagem da empresa caso alguém associe os materiais à nossa marca. Eu faço brinquedos para as crianças pobres. Larissa explodiu, lágrimas brotando. Crianças que não têm nada. Eu não vendo, eu não lucro, eu não faço nada de errado. Isso não muda o fato de que você violou o regulamento, Denise disse com frieza cirúrgica. Gilberto ajustou os óculos. Larissa, considerando a gravidade da situação e os anos de serviço que você tem aqui, não vamos fazer demissão por justa causa. Mas você será suspensa por 7 dias sem remuneração, enquanto investigamos internamente. 7 dias sem salário? A voz de Larissa saiu fina, desesperada. Eu não tenho como ficar sem salário. Eu tenho contas para pagar. Deveria ter pensado nisso antes de levar material que não era seu, Denise disse, e tinha prazer evidente na voz dela. Larissa olhou para Denise. Viu o sorriso escondido nos cantos da boca dela. Entendeu tudo. Era perseguição, era maldade pura. Pode se retirar, Gilberto disse. A suspensão começa hoje. Volte na próxima segunda-feira. Larissa levantou, pernas bambas, saiu da sala. No corredor, vários funcionários estavam casualmente por perto, ouvindo tudo. Quando ela passou, baixaram a cabeça ou desviaram o olhar. Ninguém ajudou. Ninguém defendeu. Larissa pegou suas coisas no armário, saiu da distribuidora às 11 da manhã de uma segunda-feira, em plena luz do dia, com todo mundo vendo. A caminhada de vergonha. Chegou em casa destruída. Sentou no sofá, abraçou os joelhos e chorou. Chorou tudo que tinha segurado anos. Chorou pela filha que perdeu. Chorou pela humilhação constante. Chorou pela injustiça. E chorou porque não tinha dinheiro para passar a semana. Bateram na porta. Larissa enxugou o rosto rapidamente, levantou, abriu. Era Melissa. A menininha de 6 anos estava com o rostinho preocupado, segurando a mão do irmãozinho menor. Um garotinho de uns 4 anos, magrinho, com olhos enormes e assustados. Tia Larissa, Melissa disse com voz chorosa. Meu irmãozinho está muito triste. Larissa se ajoelhou na altura das crianças. Por que, meu amor? Porque ele nunca teve um brinquedo. Nunca. E ele viu eu brincando com meu aviãozinho que a senhora fez. E ele chorou. Chorou muito. A senhora consegue fazer um carrinho para ele? O garotinho olhou para Larissa com aqueles olhos cheios de esperança pura. E Larissa desmoronou por dentro, porque tinha sido suspensa. Não tinha mais acesso às caixas da distribuidora. Não tinha dinheiro para comprar material novo. E tinha uma criança de 4 anos olhando para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo que poderia fazer a felicidade dele acontecer. Larissa começou, voz embargada. Eu vou dar um jeito, tá? Prometo. Melissa sorriu. Eu sabia, a senhora sempre dá um jeito, a senhora é mágica. As crianças foram embora. Larissa fechou a porta, encostou nela e deslizou até sentar no chão. Olhou para a caixa de materiais caros que tinha recebido misteriosamente. Olhou para a foto de Isabela na parede. O que eu faço agora, minha filha? Sussurrou.
O que eu faço? E foi quando o telefone tocou. Número desconhecido. Larissa atendeu com voz cansada. Alô? Larissa? A voz era masculina, firme, gentil. Meu nome é Rodrigo Almeida. A gente se viu rapidamente na distribuidora dias atrás. Larissa franziu a testa, tentando lembrar. O empresário? Isso. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você ainda faz brinquedos para as crianças? Silêncio. Como o senhor sabe disso? Eu vi tudo. E preciso te dizer uma coisa. Você é a pessoa mais incrível que eu conheci na vida. Larissa sentiu lágrimas voltando. Senhor, eu não sei do que o senhor está falando. Eu te segui até sua casa, vi você com as crianças, vi os brinquedos, vi a foto da sua filha, vi a boneca que você fez para ela. E eu chorei, Larissa. Chorei feito criança. Larissa cobriu a boca, tentando segurar o choro. Eu quero te ajudar, Rodrigo continuou. Mas antes, preciso que você confie em mim. Preciso da sua autorização para fazer uma coisa. Uma coisa que vai mudar tudo. Que coisa? Quero gravar um vídeo das crianças recebendo seus brinquedos, dos depoimentos delas, da história da Isabela, e quero mostrar esse vídeo para todo mundo. Por quê? Porque você merece respeito, e eu vou fazer o mundo inteiro ver quem você realmente é. Larissa fechou os olhos. Pensou em Denise, pensou nas humilhações, pensou nas risadas e pensou nas crianças. Pode gravar, ela disse. Se isso ajudar uma criança a ter um brinquedo, pode gravar. Rodrigo sorriu do outro lado da linha. Obrigado. E Larissa, segura firme, porque a tempestade ainda não acabou. Mas depois dela, vem o sol. A semana de suspensão passou devagar. 7 dias que pareceram 7 anos. Larissa viveu de macarrão com salsicha, arroz com ovo e as sobras que conseguia esticar milagrosamente. Mas não passou fome, e mais importante, conseguiu fazer o carrinho para o irmãozinho da Melissa, usando os materiais que tinha recebido misteriosamente. Quando entregou o brinquedo, o garotinho abraçou ela com tanta força que quase derrubou os dois no chão. Valeu cada segundo de humilhação. Segunda-feira chegou. Larissa voltou ao trabalho com o estômago embrulhado. Sabia que seria difícil. Sabia que todo mundo ainda estaria comentando. Mas precisava do salário. Então respirou fundo, colocou o uniforme azul e foi. Quando entrou na distribuidora, sentiu o clima diferente. Havia uma agitação estranha no ar. Faixas coloridas penduradas no teto, balões, som ambiente com música animada, funcionários conversando animados nos corredores. Que dia é hoje? Larissa perguntou para Roberto, que passava carregando caixas. Você não recebeu o comunicado? Hoje é o evento anual da empresa. Confraternização de fim de ciclo. Vai ter apresentações, homenagens, sorteios, essas coisas. O coração de Larissa afundou. Evento com todo mundo junto, com Denise no comando. Isso não ia acabar bem. É obrigatório participar? Ela perguntou baixinho. Claro. Presença obrigatória no auditório às 3 da tarde. Ordem da diretoria. Larissa passou o dia limpando os banheiros do setor administrativo com aquele peso no peito. Cada vez que alguém passava, olhava para ela com aquele olhar. Metade com pena, metade com diversão. Ninguém falava nada, mas os olhares diziam tudo. Às 2h30, os funcionários começaram a se dirigir para o auditório. A distribuidora tinha um espaço grande, usado para treinamentos e eventos, capacidade para 300 pessoas, palco com telão gigante, som profissional, iluminação. Era um evento sério, com clientes importantes, fornecedores, parceiros comerciais. Larissa entrou e procurou um cantinho no fundo. Queria ser invisível, mas Denise tinha outros planos. Larissa, a supervisora chamou alto, do meio do auditório. Vem sentar aqui na frente. Hoje vai ter uma surpresa especial. Risadinhas abafadas. Larissa sentiu o sangue gelar. Não, obrigada. Prefiro ficar aqui mesmo. Insisto.
Denise disse com aquele sorriso falso. Você é parte importante do evento de hoje. Olhares de todo mundo viraram para Larissa. Ela não tinha escolha. Caminhou pelo corredor central, sentindo o peso de 200 pessoas olhando. Sentou numa cadeira da segunda fileira que Denise indicou. Mãos tremendo, suor frio na nuca. O auditório encheu completamente. Funcionários, diretores, clientes, fornecedores. Rodrigo Almeida estava lá também, sentado discretamente nas últimas fileiras, observando tudo. Às 3 em ponto, as luzes diminuíram. O evento começou. Gilberto, o gerente de RH, subiu no palco. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa confraternização anual. Hoje vamos celebrar as conquistas, homenagear colaboradores dedicados e, claro, nos divertir um pouco. Palmas educadas. Para começar, preparamos uma apresentação especial sobre alguns de nossos funcionários mais únicos. Denise subiu no palco ao lado dele, segurando um controle remoto. Larissa sentiu o estômago revirar. O telão gigante acendeu. E a primeira imagem que apareceu foi dela. Larissa, saindo da distribuidora carregando caixas de papelão. Risadas explodiram no auditório. Pessoal, vocês conhecem a Larissa? Denise perguntou ao microfone, apontando para ela na plateia. Levanta, Larissa. Deixa todo mundo te ver. Larissa ficou paralisada na cadeira. Ah, não fica tímida, Denise insistiu. Levanta! Patrícia, sentada atrás de Larissa, empurrou o ombro dela. Levanta logo! Larissa se levantou devagar, pernas bambas. A plateia inteira virou para olhar. Flash de celular. Gente tirando foto. Isso! Essa é a nossa Larissa! Denise continuou animada. E vocês sabem qual é o hobby dela? Silêncio expectante. Ela coleciona lixo. Explosão de gargalhadas. Larissa sentiu lágrimas queimando nos olhos. Não, sério? Denise continuou passando slide no telão. Todo santo dia ela sai daqui parecendo catadora de papelão. E olha aqui o que ela faz com essas caixas velhas. A próxima imagem apareceu. Larissa na comunidade, cercada de crianças pobres. Ela distribui brinquedos de papelão para as crianças. Gente, papelão, como se fosse presente de verdade. Mais risadas, mais gente tirando foto. Larissa estava tremendo inteira, lágrimas escorrendo. Próximo slide, close dos brinquedos artesanais. Olhem isso! Aviãozinho de caixa velha, boneca de papelão sujo, e ela acha que isso é presente adequado para criança. Denise ria tanto que precisou parar para respirar. Alguém chama o conselho tutelar. A plateia estava histérica, gente batendo palma, gente gargalhando alto. Alguns constrangidos, mas rindo junto com a maioria. Larissa, querida, Denise virou para o microfone, olhando diretamente para ela. Me diz uma coisa. Você realmente, sinceramente, acha que essas caixas velhas e sujas servem para alguma coisa útil? Silêncio absoluto, esperando a resposta. Larissa abriu a boca, mas nada saiu. A garganta estava fechada. Sentia o auditório inteiro girando ao redor dela. Não vai responder, Denise provocou. Ah, entendo. Deve ser vergonha, né? De admitir que distribui lixo para as criancinhas pobres. Larissa desmoronou, caiu sentada na cadeira, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou sem controle. Os soluços saíam alto, sem conseguir segurar, e a plateia continuava rindo, tirando foto, gravando vídeo, compartilhando nos grupos de WhatsApp. Foi quando uma voz cortou o auditório como uma lâmina. Chega! Todo mundo virou. Rodrigo Almeida estava de pé no fundo do auditório. O silêncio caiu como pedra. Denise arregalou os olhos, reconhecendo o empresário importante. Senhor Rodrigo, que prazer ter o senhor aqui. Está gostando da... Eu disse, chega. Rodrigo repetiu, começando a caminhar pelo corredor central em direção ao palco. Desligue esse telão. Agora, Gilberto piscou confuso. Senhor Almeida, com todo respeito, esse é um evento interno da nossa empresa e eu sou o principal investidor da parceria comercial que mantém essa empresa funcionando. Rodrigo cortou, subindo no palco.
Então, desligue essa porcaria, agora. Denise desligou o telão rapidamente. Rodrigo pegou o microfone da mão dela sem pedir licença. Virou para a plateia. 300 pessoas em silêncio mortal. Vocês acham engraçado? Ele perguntou, voz firme, mas controlada. Acham engraçado humilhar alguém publicamente? Acham engraçado rir da bondade de outra pessoa? Ninguém respondeu. Antes de continuarem rindo, Rodrigo continuou. Antes de continuarem tirando fotos para postar nos grupinhos de WhatsApp de vocês, antes de continuarem achando que são melhores que essa mulher, eu preciso que vocês vejam uma coisa. Ele acenou para alguém no fundo do auditório. Um homem entrou com um notebook, conectou no sistema. O telão acendeu de novo, mas dessa vez a imagem era diferente. Era um vídeo. Começou com a cena de Larissa dobrando caixas de papelão na casinha humilde dela. Isso aqui, Rodrigo narrou, é a casa da Larissa. Uma casa simples, limpa, digna. E é aqui que acontece a mágica que vocês riram. O vídeo continuou. Mostrou Larissa cortando o papelão com habilidade incrível, pintando, colando, transformando lixo em arte. A plateia ficou quieta. A próxima cena, crianças chegando na casa dela e a explosão de alegria quando receberam os brinquedos. Uma menininha pulando, um garotinho abraçando o carrinho de papelão como se fosse ouro. Outra criança chorando de felicidade com uma boneca pintada à mão. A plateia começou a engolir seco. Essas crianças, Rodrigo continuou, voz embargada, nunca tiveram um brinquedo na vida. Vocês ouviram bem? Nunca. Porque as famílias delas não têm dinheiro. Porque moram em comunidades onde brinquedo é luxo. O vídeo mostrou depoimentos. Melissa falando. A tia Larissa é meu anjo. Ela faz mágica com caixas. Miguel. Eu nunca tive nada. Agora eu tenho meu aviãozinho. Durmo com ele. João. Quando eu crescer, quero ser igual a tia Larissa. Quero ajudar as crianças também. A plateia estava em silêncio sepulcral. Alguns com lágrimas nos olhos. Mas tem mais, Rodrigo disse, voz quebrando. Tem uma história que vocês precisam saber. A próxima imagem. A foto de Isabela. A menininha sorrindo com o pirulito. Essa é Isabela, filha da Larissa. Ela partiu há alguns anos. E sabe por que Larissa faz esses brinquedos? Silêncio. Porque Isabela nunca teve um brinquedo de verdade. A Larissa não tinha dinheiro e a filha dela morreu sem nunca ter brincado com uma boneca, sem nunca ter tido um carrinho, sem nunca ter sentido a alegria que vocês riram há 5 minutos atrás. Gente começou a chorar na plateia. Denise estava pálida no canto do palco. Larissa fez uma promessa, Rodrigo continuou, no túmulo da filha dela. Prometeu que nenhuma criança da comunidade dela ia passar o que Isabela passou. E ela cumpre essa promessa, todo santo dia, sozinha, de graça, com caixas que iam para o lixo. O vídeo mostrou a cena final. Larissa colocando uma boneca no altar de Isabela, conversando com a foto da filha. Mamãe te ama, sempre vai amar. A plateia desmoronou, gente chorando abertamente, soluços pelo auditório inteiro. Rodrigo virou para o microfone com lágrimas escorrendo pelo rosto. Em 3 anos, Larissa fez 1.200 brinquedos. 1.200, tudo sozinha, tudo de graça. Enquanto vocês riam dela, enquanto chamavam de louca, enquanto humilhavam, ela mudava o mundo. Um brinquedo de cada vez. Silêncio absoluto. Rodrigo olhou para Denise. Você perguntou se as caixas servem para alguma coisa útil. Eu respondo, servem para fazer crianças chorarem de alegria. Servem para ensinar sobre bondade. Servem para mostrar que existe gente no mundo que vale mais que todos nós juntos. Denise abaixou a cabeça. Rodrigo virou para a plateia. Quem é pobre aqui? A mulher que transforma lixo em amor? Ou vocês que transformam bondade em piada? Ninguém respondeu. E então aconteceu. Uma pessoa se levantou, depois outra, depois mais 3, depois 10. E de repente o auditório inteiro estava de pé.
todos olhando para Larissa, e começaram a bater palmas, devagar no início, depois mais forte, até virar uma ovação. Larissa levantou o rosto. Viu 300 pessoas de pé, aplaudindo ela, muitas chorando. "Me desculpa!" Alguém gritou entre lágrimas. "Perdão!" outro disse. "Me perdoa, Larissa!" Patrícia chorou de joelhos na frente dela, e Denise, no palco, sozinha, percebeu que tinha acabado. A ovação continuou por quase 2 minutos. 300 pessoas de pé, batendo palmas, muitas com o rosto molhado de lágrimas. Larissa estava sentada, tremendo, sem conseguir processar o que estava acontecendo. Minutos atrás, estava sendo destruída publicamente. Agora, estava sendo aplaudida pela mesma plateia. Rodrigo desceu do palco e caminhou até ela. Estendeu a mão. Larissa olhou para ele confusa, assustada. "Levanta", ele disse gentilmente. "Deixa essas pessoas te verem de verdade." Larissa pegou a mão dele, levantou com as pernas bambas. E a ovação ficou ainda mais forte. "Larissa, Larissa, Larissa!" Algumas pessoas começaram a cantar o nome dela. Ela cobriu o rosto com as mãos, chorando sem parar. Roberto, o colega que sempre foi neutro, se aproximou com passos pesados. "Larissa, eu sou um idiota covarde. Me desculpa por não ter te defendido quando deveria." Ele abraçou ela, e Larissa sentiu o corpo dele tremendo de choro. Um por um, funcionários começaram a se aproximar. "Me perdoa, eu fui horrível com você. Desculpa por ter rido. Desculpa por ter compartilhado as fotos." Patrícia estava ajoelhada no chão, soluçando. "Larissa, eu te persegui. Eu tirei as fotos. Eu passei para Denise. Eu sou um lixo de ser humano. Não mereço o seu perdão, mas estou implorando mesmo assim." Larissa olhou para ela. Por um segundo, pensou em virar as costas, em deixar Patrícia sofrer. Mas aí lembrou das palavras que sempre dizia para Melissa. "Perdoar não é esquecer, meu amor. É soltar o peso que você carrega." "Eu te perdoo", Larissa disse baixinho. Patrícia desabou em choro ainda mais forte. Gilberto, o gerente de RH, se aproximou com a cabeça baixa. "Larissa, eu te suspendi injustamente. Fui manipulado. Mas isso não é desculpa. Vou reverter a suspensão e devolver o salário dos 7 dias, com correção e um bônus por danos morais." Larissa apenas balançou a cabeça, ainda processando tudo. E então todos os olhos viraram para Denise. A supervisora estava sozinha no canto do palco, pálida, com os braços cruzados, tentando manter algum resquício de dignidade. Rodrigo subiu no palco de novo, pegou o microfone. "Denise, você tem algo a dizer?" Silêncio mortal. Denise olhou para a plateia, viu 300 pares de olhos julgando ela, sentiu o peso do que tinha feito. "Eu..." começou, voz tremendo. "Eu achei que estava sendo engraçada." Murmúrio de indignação na plateia. "Engraçada?" Rodrigo repetiu com desprezo. "Destruir alguém publicamente é engraçado para você? Não foi isso que eu quis dizer." Denise tentou se explicar, mas a voz saiu fraca. "Eu não sabia da história toda. Se eu soubesse..." "Se você soubesse", Rodrigo cortou, "você teria humilhado ela do mesmo jeito. Porque o problema não é não saber, é não se importar." Denise abaixou a cabeça. "Você tem uma última chance", Rodrigo disse. "Pede desculpas, de verdade." Olhando nos olhos dela, Denise desceu do palco devagar, caminhou até Larissa, a plateia inteira observando em silêncio tenso. Ficou cara a cara com a mulher que tinha perseguido por anos. "Larissa, eu..." começou, mas a voz falhou. Respirou fundo. Tentou de novo. "Eu te tratei como lixo, te humilhei, te persegui, te fiz sofrer, e tudo porque eu tinha inveja." Larissa arregalou os olhos. "Inveja? Inveja sim", Denise admitiu, lágrimas finalmente caindo. "Você tem algo que eu nunca vou ter. Você tem bondade de verdade, tem propósito, tem amor para dar. E eu tenho o quê? Roupa cara, carro financiado, apartamento vazio, eu tenho nada, sou vazia por dentro."
A plateia estava em silêncio absoluto. Me desculpa, Denise disse, voz quebrando completamente. Não espero que você me perdoe. Mas preciso que você saiba. Você é melhor que eu, sempre foi. E eu te odiei por isso. Larissa ficou olhando para ela por longos segundos. Depois fez algo que ninguém esperava. Abraçou Denise. A supervisora desmoronou nos braços dela, chorando feito criança. Eu te perdoo, Larissa sussurrou. Mas você precisa se perdoar também. A plateia explodiu em lágrimas de novo. Gilberto subiu no palco, pegou o microfone com as mãos tremendo. Denise, você está dispensada de suas funções de supervisão, efetivo e imediato, não por vingança, mas porque violou todos os códigos de ética da empresa. Pode retirar seus pertences. Denise balançou a cabeça, o aceitando, sem lutar, sem reclamar. Saiu do auditório em silêncio. E quando a porta se fechou atrás dela, Rodrigo voltou ao microfone. Agora vem a melhor parte. Larissa olhou para ele confusa. Larissa, eu quero fazer uma proposta para você, Rodrigo disse olhando diretamente para ela. Quero financiar oficialmente o seu projeto, transformar em uma ONG registrada com estrutura, equipe, materiais de qualidade e alcance muito maior. Larissa cobriu a boca com as mãos. Vou fornecer um espaço físico adequado. Vou contratar uma equipe de voluntários remunerados. Vou providenciar todo o material necessário. E você vai ser a coordenadora oficial do projeto, com salário digno e reconhecimento que merece. A plateia explodiu em aplausos. Não, Larissa balbuciou. Não pode ser verdade. É verdade. Rodrigo sorriu com lágrimas nos olhos. E tem mais. Já registrei o nome da ONG. Se você aceitar, claro. Ele acenou para alguém trazer algo. Um funcionário subiu no palco com uma placa emoldurada. Rodrigo mostrou para a plateia e para o telão. O nome estava escrito em letras bonitas. ONG Brinquedos do Coração, Projeto Isabela. Larissa desmoronou. Caiu de joelhos no chão soluçando. Isabela, ela repetiu entre lágrimas, o nome da minha filha. Ela merece ser lembrada. Rodrigo disse, ajoelhando ao lado dela. E você merece ser celebrada, aceita? Larissa olhou para ele através das lágrimas. Olhou para a plateia inteira de pé, aplaudindo. Olhou para o nome da filha na placa. Eu aceito, ela sussurrou. O auditório explodiu. Gritos de comemoração. Palmas ensurdecedoras. Gente pulando. Abraços por todo lado. Rodrigo ajudou Larissa a levantar. Levantou a mão dela como se fosse uma campeã. E a plateia cantou o nome dela de novo. Larissa! 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 Nos dias seguintes a história vazou. Alguém tinha gravado o evento inteiro no celular. Postou nas redes sociais. O vídeo viralizou. Em 48 horas, tinha 5 milhões de visualizações. Jornais locais procuraram Larissa para entrevista. Programas de TV ligaram querendo contar a história. Empresas ofereceram doações para a ONG. A história da mulher que transformava lixo em amor tomou conta do país. Larissa foi convidada para dar palestra em escolas, para falar em eventos de solidariedade, para inspirar outras pessoas. Mas ela nunca mudou, continuou humilde, continuou morando na mesma casinha amarela. Continuou fazendo brinquedos com as próprias mãos. A diferença é que agora tinha ajuda. Roberto pediu demissão da distribuidora e virou voluntário tempo integral da ONG. Patrícia, destroçada de remorso, se ofereceu para trabalhar de graça como assistente de Larissa. Até Denise, semanas depois, apareceu timidamente pedindo para ajudar. Não precisa me pagar. Não precisa me perdoar de novo, só me deixa consertar um pouquinho do estrago que fiz. Larissa aceitou, porque perdão não era só palavra para ela, era ação. Um mês depois da confraternização, a ONG tinha sede própria, um galpão grande, colorido, cheio de materiais, ferramentas, mesas de trabalho, 20 voluntários dedicados e mais de 100 crianças atendidas por semana. Rodrigo aparecia toda sexta-feira para ajudar pessoalmente.
Tinha aprendido a fazer aviõezinhos de papelão. Nunca pensei que ia trocar reunião de negócios por isso, ele disse um dia, pintando uma boneca de papelão com Larissa ao lado. Mas é a melhor troca que fiz na vida. Por quê? Larissa perguntou. Porque aqui eu não construo fortuna, construo felicidade, e isso não tem preço. Larissa sorriu. Olhou ao redor do galpão. Viu crianças rindo, brincando, criando. Viu voluntários trabalhando com amor. Viu pilhas de caixas de papelão esperando para virar mágica. E pela primeira vez em anos, desde que perdeu Isabela, Larissa sentiu que tinha encontrado paz. Porque a promessa estava sendo cumprida. Não só cumprida, multiplicada. À noite, quando voltava para casa, Larissa parava na frente do altar da filha. Acendia a vela. Olhava para a foto de Isabela sorrindo. Conseguimos, minha filha, ela sussurrava. Não é só eu mais. Tem um monte de gente ajudando agora. E sabe quantas crianças a gente já ajudou desde que a ONG abriu? Mais de 500. 500 crianças que estão brincando, sorrindo, sendo felizes. Por sua causa, Isabela. Tudo por sua causa. Beijava os dedos, tocava na foto. Mamãe te ama, sempre vai amar. E pela primeira vez, Larissa sentia que Isabela estava realmente em paz. Porque o legado dela não era dor, era amor, multiplicado. 3 semanas depois da confraternização que mudou tudo, a ONG Brinquedos do Coração estava oficialmente funcionando. O galpão colorido ficava aberto de segunda a sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. Larissa chegava cedo todo dia, com aquele sorriso que agora não precisava mais esconder. Roberto estava lá sempre, organizando materiais, recebendo doações, ensinando as crianças. Patrícia chegava logo depois, quieta, humilde, trabalhando em silêncio como se estivesse pagando uma dívida que nunca terminaria de pagar. E Rodrigo tinha se tornado parte da família. Bom dia, pessoal! Ele entrou no galpão numa sexta-feira de manhã, carregando caixas de papelão novas. Consegui mais doação da minha rede de supermercados. As crianças correram para ajudar. Miguel pegou uma caixa quase do tamanho dele. Melissa organizou tudo numa pilha perfeita. João já estava separando as melhores para fazer carrinhos. Larissa olhou aquela cena e sentiu o peito aquecer. Era tudo que sempre sonhou, mas havia algo que ainda incomodava. Denise. Desde que foi demitida da distribuidora, ninguém tinha notícias dela. Não atendia ligações, não respondia mensagens, tinha simplesmente sumido. E Larissa, por mais que tivesse perdoado, sentia que algo estava incompleto. Você está preocupada com ela, né? Rodrigo perguntou, percebendo o olhar distante de Larissa. Não sei explicar. Eu perdoei, de verdade. Mas fico pensando... Será que ela está bem? Você tem coração grande demais, Rodrigo disse, colocando a mão no ombro dela. A maioria das pessoas ia querer que ela sofresse. Mas eu não sou a maioria das pessoas. Foi quando a porta do galpão se abriu devagar e Denise entrou. Todo mundo congelou. Ela estava diferente, cabelo preso simples, sem maquiagem, roupa básica. Os olhos vermelhos, inchados, como se tivesse passado semanas chorando. Magrinha, pálida, com aquele jeito de quem não dormia direito há muito tempo. Larissa, Denise disse com voz fraca. Eu posso falar com você? Só 2 minutos. Larissa olhou para Rodrigo, que acenou com a cabeça. Claro, vamos ali fora. As duas saíram para o quintalzinho do galpão. Ficaram em silêncio por longos segundos. Eu não consegui. Denise começou, voz tremendo. Achei que, depois de pedir desculpas, ia ficar tudo bem, mas não ficou. Não consigo dormir, não consigo comer. Fico vendo sua cara na minha cabeça, chorando naquele auditório, e eu me odeio. Larissa ficou quieta, deixando ela falar. Procurei ajuda. Comecei a fazer acompanhamento com psicóloga. Ela me fez enxergar coisas que eu nunca quis admitir. Que eu sempre fui vazia por dentro, que eu machucava os outros porque não sabia lidar com minha própria dor. Lágrimas escorreram pelo rosto de Denise. Não vim aqui pedir perdão de novo. Você já me perdoou mais do que eu mereço. Vim pedir outra coisa. O quê?
Me deixa trabalhar aqui, na ONG, de graça, limpando o chão, lavando o banheiro, carregando caixa, qualquer coisa. Não quero dinheiro, não quero reconhecimento. Só quero consertar, pelo menos um pouquinho. Larissa olhou nos olhos dela. Viu sinceridade, viu dor verdadeira, viu uma pessoa quebrada tentando se reconstruir. Tem uma condição, Larissa disse. Qualquer uma. Você vai trabalhar aqui sim, mas não limpando o chão. Você vai ensinar. Denise arregalou os olhos. Ensinar. Você é inteligente, organizada, sabe lidar com gente. Preciso de alguém para coordenar os voluntários, organizar as agendas, fazer a ponte com as escolas. Você consegue fazer isso? Denise cobriu a boca com as mãos, chorando. Por que você está fazendo isso? Depois de tudo que eu fiz? Porque todo mundo merece uma segunda chance, inclusive você. Denise desmoronou nos braços de Larissa, chorando feito criança. E dessa vez era choro de cura. Nos meses seguintes, a ONG floresceu de um jeito que ninguém imaginava. Denise se tornou a coordenadora administrativa mais dedicada que alguém poderia ter. Trabalhava 12 horas por dia, organizava tudo com perfeição, tratava cada criança com um carinho que parecia compensar anos de amargura. Ela mudou de verdade. Roberto comentou um dia com Larissa. No começo eu duvidei, mas ela é outra pessoa. As pessoas mudam quando a gente dá espaço para elas mudarem. Larissa respondeu. A ONG começou a receber visitas de escolas. Professores traziam turmas inteiras para conhecer o projeto. Crianças ficavam encantadas vendo outras crianças transformando papelão em arte. Um dia, uma jornalista da TV Nacional apareceu. Larissa, queremos fazer uma matéria especial sobre a ONG. Vai para o Jornal da Noite, horário nobre. Você aceita? Larissa olhou para Rodrigo nervosa. Eu nunca apareci na TV. Você não precisa fazer nada. Só ser você, ele disse sorrindo. A matéria foi ao ar numa quinta-feira. 8 minutos de reportagem mostrando a história completa. Desde a humilhação, passando pela revelação, até a criação da ONG. Tinha depoimentos das crianças, dos voluntários, de Rodrigo. E tinha uma surpresa. Denise apareceu no final. Eu fui a pessoa mais cruel com a Larissa. Humilhei ela, persegui, destruí. E sabe o que ela fez? Me deu uma segunda chance. Me ensinou que perdão não é fraqueza. É a coisa mais forte que existe. No dia seguinte, a ONG recebeu mais de 200 ligações. Pessoas querendo ser voluntárias. Empresas querendo doar. Escolas querendo parceria. Famílias querendo levar os filhos para conhecer. Larissa, a gente vai precisar de um espaço maior, Rodrigo disse, olhando a fila de gente na porta. Não quero crescer demais e perder a essência, ela respondeu preocupada. Não vai perder. Você é a essência. Onde você estiver, o amor vai estar. Naquela noite, Larissa voltou para a casinha amarela exausta, mas feliz. Acendeu a vela no altar de Isabela. Minha filha, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Vieram mais de 100 crianças na ONG. 100! E sabe quem ajudou a organizar tudo? A Denise, a mesma que me humilhou. Mas agora ela é diferente. Ela sorri de verdade. Ela abraça as crianças de verdade. Larissa olhou para a foto da filha. Acho que era disso que se tratava, né, minha filha? Não era só sobre brinquedos, era sobre ensinar que todo mundo pode mudar, que todo mundo merece amor, que ninguém é lixo, mesmo quando a gente é tratado como lixo. Beijou os dedos, tocou na foto. Seu legado tá virando maior do que eu imaginei, e tudo começou com você, com a menina que nunca teve um brinquedo, mas que ensinou o mundo inteiro sobre o que realmente importa. Naquela noite, Larissa dormiu em paz. Pela primeira vez, desde que perdeu Isabela, dormiu sem dor no peito, porque finalmente entendia. A filha não tinha partido. Tinha se transformado em milhares de sorrisos, em milhares de abraços, em milhares de brinquedos feitos com amor. E isso era eterno. 2 anos se passaram desde aquele dia no auditório que mudou tudo.
A ONG Brinquedos do Coração tinha se tornado referência nacional. Não era mais apenas um galpão colorido no Jardim Esperança. Eram 5 sedes espalhadas por diferentes cidades. Mais de 10.000 crianças atendidas, centenas de voluntários dedicados, dezenas de empresas parceiras, mas o coração de tudo continuava sendo aquele galpão original. E Larissa continuava sendo Larissa, humilde, simples, com o mesmo uniforme azul que agora era símbolo de amor em vez de humilhação. Numa manhã de sábado ensolarada, o galpão estava especialmente cheio. Era dia de evento especial. Aniversário de 2 anos da ONG. A prefeitura tinha organizado uma celebração pública com presença de autoridades, imprensa e centenas de pessoas da comunidade. Larissa estava nervosa. Não gosto de ser o centro das atenções, ela disse para Rodrigo enquanto arrumava as cadeiras. Você não é o centro, ele respondeu sorrindo. As crianças são, você só é a ponte. Às 10 da manhã o evento começou. O quintal do galpão tinha sido transformado num espaço festivo, bandeirinhas coloridas, balões, mesa cheia de bolo e doces doados por parceiros. E no centro, um palquinho simples com microfone. O prefeito da cidade subiu primeiro. É com imensa honra que estou aqui hoje. A ONG Brinquedos do Coração não é apenas um projeto social, é uma lição de humanidade. E por isso, em nome da cidade, tenho um anúncio a fazer. Ele acenou para a assessora, que trouxe uma placa emoldurada. A partir de hoje, a praça central da cidade passa a se chamar Praça Isabela, onde amor vence julgamento. Larissa cobriu a boca com as mãos, olhos imediatamente encharcados. A plateia explodiu em aplausos. Isabela, ela sussurrou, voz quebrando. O nome da minha filha numa praça. Rodrigo, sentado ao lado dela, segurou a mão dela. Ela merece, e você também. O prefeito continuou. E tem mais. A prefeitura vai firmar parceria oficial com a ONG, garantindo recursos mensais fixos para a expansão do projeto. Porque essa cidade precisa de mais gente como Larissa. Gente que transforma dor em amor. Mais aplausos. Mais lágrimas. Quando Larissa subiu no palquinho para falar, as pernas tremiam tanto que ela precisou segurar no microfone para não cair. Eu não sei o que dizer, começou, voz falhando. 2 anos atrás, eu era invisível. Era a mulher das caixas, a louca do papelão, a piada de todo mundo. Silêncio absoluto na plateia. Hoje eu tô aqui, cercada de gente que eu amo, vendo o nome da minha filha numa praça, vendo centenas de crianças felizes, e eu preciso falar uma coisa. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas. Nada disso foi por minha causa, foi por causa da Isabela. Ela nunca teve um brinquedo na vida. Morreu sem saber como é bom ter algo só seu para brincar. E isso me destruiu, mas ao mesmo tempo me construiu, porque a dor dela virou propósito, o vazio dela virou plenitude para outras crianças. As pessoas começaram a chorar, e eu preciso agradecer. Agradecer ao Rodrigo, que viu em mim o que ninguém via. Agradecer ao Roberto, que largou tudo para trabalhar aqui. Agradecer a Patrícia, que teve coragem de mudar. Patrícia, no meio da plateia, chorava copiosamente. E agradecer até a Denise. Todo mundo olhou para Denise, sentada no canto, de cabeça baixa. Denise, levanta, Larissa pediu. Ela hesitou, mas levantou. Você me machucou, muito, mas também me ensinou que ninguém é só vilão. Todo mundo tem dor escondida, e você teve coragem de encarar a sua. Obrigada por me mostrar que perdão cura os 2 lados. Denise desmoronou em choro. Várias pessoas ao redor dela a abraçaram. Larissa olhou para a plateia. Sabe o que eu aprendi nesses 2 anos? Aprendi que o mundo julga pela aparência, pelo jeito de vestir, pelo jeito de falar, pelas caixas de papelão que você carrega. Mas a verdade é outra. A verdade é que o valor de uma pessoa está no que ela faz quando ninguém está olhando. Está no amor que ela dá de graça.
Tá na bondade que ela planta sem esperar colher. Ela apontou para as crianças sentadas na frente. Essas crianças me ensinaram mais que qualquer faculdade ensina. Me ensinaram que felicidade não custa caro, custa tempo, custa atenção, custa amor. E isso todo mundo pode dar. A plateia estava hipnotizada. Então, se você está ouvindo essa história e acha que não tem nada para oferecer, está errado. Você tem tudo. Tem mãos para ajudar. Tem coração para amar. Tem voz para defender. E tem escolha. A escolha de ser ponte ou muro, de ser luz ou sombra. Ela olhou para o céu como se estivesse falando diretamente com Isabela. Minha filha não está mais aqui, mas ela vive. Vive em cada brinquedo que a gente faz, em cada sorriso que a gente arranca, em cada criança que dorme feliz, abraçada com um aviãozinho de papelão. Isabela não morreu, ela se multiplicou. Silêncio sepulcral. Então, do meio da plateia, uma vozinha de criança gritou: Tia Larissa! Tia Larissa! Era Melissa, agora com 8 anos, mais alta, mais confiante, mas com o mesmo sorriso radiante. Ela subiu no palquinho sem pedir licença, pegou o microfone. Gente, eu preciso falar uma coisa. Quando eu tinha 6 anos, eu não tinha nada. Minha família é pobre. A gente mal tinha o que comer. E brinquedo? Nem pensar. Até que a tia Larissa apareceu na minha vida. Melissa olhou para Larissa com aqueles olhos brilhantes. Ela me deu meu primeiro brinquedo, um aviãozinho de papelão. E eu achei que era o objeto mais bonito do mundo, porque era feito com amor. E sabe o que aconteceu? A menininha se virou para a plateia. Esse aviãozinho mudou minha vida. Porque quando eu vi que alguém se importava comigo, eu comecei a me importar comigo também. Comecei a estudar mais. Comecei a sonhar mais. E sabe qual é meu sonho agora? Silêncio expectante. Quando eu crescer, eu quero ser igual à tia Larissa. Quero ajudar crianças que nem eu. Quero fazer brinquedos, quero espalhar amor, porque ela me ensinou que a gente não precisa ser rico para ser importante. A gente só precisa ter coração. A plateia explodiu. Aplausos de pé. Choro generalizado. Abraços por todo lado. Larissa ajoelhou na altura de Melissa e abraçou ela com tanta força que as duas quase caíram. Você já é importante, meu amor. Já é a coisa mais linda desse mundo. O evento continuou com apresentações, sorteios, brincadeiras, mas o momento marcante já tinha acontecido. Ao final da tarde, quando todo mundo foi embora, Larissa ficou sozinha no galpão. Andou entre as mesas cheias de brinquedos prontos. Passou a mão nas pilhas de caixas de papelão. Olhou para os desenhos das crianças na parede e sorriu. Um sorriso limpo, verdadeiro, de quem finalmente tinha encontrado paz. Rodrigo apareceu na porta. Posso entrar? Claro. Ele se aproximou. Ficou ao lado dela, olhando o galpão. Você conseguiu, Larissa. Mudou o mundo. Não mudei o mundo, mudei alguns corações, que mudaram outros corações, que vão mudar mais corações. Isso é maior que eu. Exatamente. É legado. Larissa olhou para ele. Obrigada. Por tudo, por ter me seguido naquele dia, por ter acreditado, por ter investido não só dinheiro, mas tempo, suor, amor. Eu que agradeço. Você me lembrou porque eu tô vivo. Não é para acumular, é para multiplicar. Os dois ficaram em silêncio confortável por alguns minutos. Sabe o que é engraçado? Larissa disse. Eu passei anos achando que Isabela tinha sido roubada de mim, que a vida tinha sido injusta. Mas agora eu vejo diferente. Como assim? Isabela veio ao mundo com um propósito. Não era para ficar. Era para me ensinar, para me transformar, para plantar uma semente que ia crescer e alimentar milhares. Ela cumpriu a missão dela. Larissa olhou para a foto de Isabela, que agora ficava pendurada na parede central do galpão, cercada de desenhos de crianças. E eu tô cumprindo a minha. Naquela noite, antes de ir embora, Larissa escreveu uma carta. Uma carta para Isabela. Colocou no altar da casa junto com a vela que nunca apagava. Minha filha querida,
Hoje fizeram uma praça com seu nome. As pessoas vão passar por lá todo dia, vão sentar nos bancos, vão levar os filhos para brincar e vão ler Praça Isabela. Seu nome não vai ser esquecido, sua história não vai ser apagada. Você não teve brinquedos, mas virou o motivo de milhares de crianças terem. Você não teve tempo, mas seu tempo valeu mais que 100 anos de muita gente. Obrigada, minha filha, por me escolher como mãe, por me ensinar que dor pode virar amor, por me mostrar que nada é em vão. Eu te amo, sempre vou amar. E prometo, enquanto eu tiver vida, seu legado vai continuar. Sua mãe, Larissa. E assim, a mulher que carregava caixas vazias ensinou o mundo que o vazio pode ser preenchido, que o lixo pode virar tesouro, que a dor pode virar propósito. E que amor, mesmo quando parece pequeno como um aviãozinho de papelão, pode mudar o mundo inteiro.